32, livro de Deuteronômio, capítulo 32. Acredito que vai ser uma breve mensagem, porém edificante. Todas as vezes que eu não gravo, bate um pouco de arrependimento. A mensagem de quarta-feira foi uma delícia, mas não gravei. Ok, podemos, né? Deuteronômio capítulo 32 é o Cântico de Moisés. É o final da carreira de Moisés. A esse ponto aqui, Moisés ele já estava íntimo de Deus, ele já estava amigo de Deus. Eu quero ressaltar, quero focar que não há nada mais importante, não há nada melhor do que você terminar a carreira, terminar a sua carreira íntimo de Deus. E ele faz um cântico cheio de alegria, cheio de gratidão. Gratidão, irmãos, porque ele ficou 40 anos no deserto. Eu acredito que ele já tinha se conformado, talvez, achando que ele ia terminar a vida como um pastor de ovelhas, que era assim que ele estava, como um pastor de ovelhas. Acredito que ele pensou que a vida dele ali já estava resolvida. Tinha saído do palácio, fugido do palácio, já não era mais um príncipe, era apenas um pastor de ovelha. E refugiado ali, ele constrói a família dele, ele está pensando que ali não tem mais nada para ele. Mas Deus aparece para ele no meio de uma planta que não se consumia, no meio de uma sarça ardente. Ele tem uma experiência maravilhosa com Deus. Ele tenta resistir, ele tenta mostrar para Deus as suas limitações. Ainda assim, Deus insiste nele, levanta ele, e ele tem uma caminhada de muitas aflições, de muita dificuldade, mas acima de tudo de vitórias que Deus ele deu para Moisés. Então ele, cheio de gratidão, cheio de alegria, ele canta. E nesse cântico de Moisés, eu particularmente, fala muito comigo, muito. Vamos pegar aqui, a gente não vai pegar todo, tá? Não tem condição de a gente estudar tudo. A gente aconselha você a ler em casa, tudo, mas a gente vai pegar a partir do versículo 7. Capítulo 32, versículo 7. Diz assim: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Olha só que lindo. Achou, falando sobre Jacó, falando sobre Israel, sobre o povo judeu, o povo, a descendência de Abraão. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou, olha que lindo, irmãos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Compara o cuidado da águia. Assim, só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Louvado seja Deus por essa palavra, na verdade muito linda. E Moisés, ele canta, vou pegar como você lê em casa, ele canta sobre as aflições, a dureza de coração, a maldade, a rebeldia do povo, tudo aquilo que eles passaram. Inclusive eles assim lembrando, traz a memória, e ele vai contando toda a história do povo de Israel, quando sai do Egito, e a sua caminhada pelo deserto.
e traz à memória do povo que, olha só, irmãos, um povo de coração duro, um povo cheio de maldade, um povo rebelde, porém que experimentou o cuidado de Deus. Deus tira o povo do Egito, aquele povo tem uma caminhada cheia de murmuração, de reclamação, o tempo todo se virando contra Deus, pedindo para voltar para o Egito, querendo levantar um capitão, um líder, pedindo para fazer um bezerro de ouro, provocando a ira de Deus o tempo todo. Mas aquele povo de coração duro e rebelde tinha o pão preparado pelo próprio Deus, tinha água que era um milagre que saía da rocha, tinha uma nuvem que os protegia do sol e os guiava durante o dia, e tinha uma coluna de fogo para aquecer eles por causa do frio e também para iluminar durante a noite, na escuridão. Que coisa, irmãos! A gente deixa de cuidar das pessoas por muito pouco, a gente abre mão de ajudar as pessoas por muito pouco, e esse povo tinha o cuidado de Deus o tempo todo, mas eles focavam sempre era nas aflições, que tiveram muitas aflições no deserto. O povo tiveram guerras, tiveram muitas aflições pelo deserto, e quem não teve, eles tiveram, e nós também tivemos muitas aflições. E às vezes a gente diz assim, né, que está passando por um deserto que só Deus. Irmãos, tem muito crente que fala às vezes isso, né? Estou passando por uma luta aí, por uma dificuldade, estou passando pelo deserto e só Deus na minha vida. A gente às vezes fala isso, né? Passando por uma luta muito grande, mas aquele povo não conseguia ver e exaltar o cuidado de Deus. Qual personagem bíblico que não passou por luta, por aflições? Deixa eu pegar aqui alguns, né? A gente vê aqui, fala sobre Jacó, mas na verdade fala sobre o povo de Israel que saiu do Egito, representado por Jacó. Elias, isso aqui, irmãos, é muito interessante, né? Elias, que era um profeta, e Deus o tempo todo protegendo. Elias fica no deserto, Elias é alimentado por corvos, que na verdade é família diferente do urubu, mas também se alimenta, né, de carniça. Só que a diferença do corvo é que o corvo ainda varia a alimentação dele, e o urubu não, é realmente restos de animais em decomposição, e é alimentado por um corvo, bebe da água de um riacho ali próximo em tempo de seca. Depois ele é guiado para uma viúva, que viúva já, naquela época, a palavra viúva já era símbolo de desamparo, já ia significar desamparo. Depois ele é guiado para uma viúva, ali naquela casa daquela viúva não tem absolutamente nada, mas a provisão de Deus, tanto para ele quanto para a viúva. A viúva que já não tinha mais nem como sobreviver, agora ela tem o cuidado de Deus, tanto para ela quanto para Elias. E depois ela ainda tem um filho, e ainda tem a ressurreição do filho, o tempo todo Deus cuidando de Elias, cuidando dessa viúva. Sadraque, Mesaque e Abednego, que a aflição é do fogo, mas Deus os livrou do fogo. O povo de Israel, o povo judeu na Pérsia, por um rei grego chamado Artaxerxes, também o outro nome dele que era Assuero, não da parte de Assuero, mas os inimigos do povo de Deus tramando a destruição do povo de Deus. Um homem que ficava sempre ali na porta do palácio, que ele não tinha lá essa importância, mas Deus cuidou, livrou o povo dele. Aquele que preparou uma forca, ele mesmo foi enforcado. Daniel na cova dos leões, e todo mundo passou por aflições. E sobre os corvos, Jó, ele fala uma coisa muito forte. Livro de Jó, capítulo 38. Jó.
Foi só alguns exemplos, tá? Porque não tem condições de citar tudo, mas a gente vê o cuidado de Deus por toda parte, toda parte. Na Bíblia, a gente vê o tempo todo o cuidado de Deus. 38. Vamos lá? O que está escrito aqui? Olha que coisa, irmãos, maravilhosa. O último versículo, que é o 41, do 38, diz assim, olha. Deixa eu comentar uma coisa, antes da gente ler, para você poder entender. Isso daqui foi depois de todos os questionamentos, depois de todas as acusações dos amigos de Jó. Isso daqui, o próprio Deus chama Jó para a razão, chama Jó e responde Jó. E o próprio Deus, ele faz esta pergunta bem aqui, irmãos. Olha a pergunta de Deus. Ele pergunta assim, é lógico que é uma pergunta retórica, né? Ele diz assim: quem prepara aos corvos o alimento quando os seus pintainhos ou seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Olha isso. Olha isso. Olha o que Deus ele está falando. Que os filhotes de corvos, quando não têm o que comer, eles gritam a Deus e Deus prepara a comida dos filhotes de corvo. O que Deus quer dizer com isso, irmãos? Ele não diz assim, o próprio Jesus não fala: por acaso vocês não valem muito mais do que os pássaros, do que os passarinhos? Se Ele prepara o alimento para os filhotes de corvo, esse Deus que cuidou de um povo rebelde é o mesmo Deus que a gente serve, que cuida da gente. E muitas das vezes a gente deixa de... eu estava meditando Deus, como tem gente ingrata, como tem gente que reclama da vida, como o povo de Israel, caminhando pelo deserto o tempo todo reclamando e não percebendo o cuidado de Deus. Eu, graças a Deus, eu já passei dessa fase, já faz muito tempo. Eu consigo ver o cuidado de Deus. Muitas das vezes você está apertado, mas quando você pensa que vai viver uma humilhação, de repente o milagre acontece. Quando você pensa que acabou o dinheiro, que você não sabe o que você vai se alimentar no final do mês, você termina o mês tomando café, merendando, almoçando, jantando, merendando e às vezes comendo mais do que deveria. E muitas das vezes, irmão, você está preocupado com todo o tempo, às vezes adoece, mas sempre nós estamos vivendo livramentos de Deus o tempo todo. Alguns nós conseguimos ver, outros a gente não consegue ver, mas Ele está o tempo todo cuidando, livrando o povo dele e abençoando o povo dele. Temos o cuidado de reconhecer a soberania de Deus, que é uma coisa que Moisés, ele chegou a esse ponto de uma intimidade com Deus, que esse cântico é exatamente para exaltar a soberania de Deus, o amor, o cuidado de Deus, mesmo com o povo rebelde. Precisamos chegar a esse ponto de intimidade, aonde a gente possa ver as aflições, mas sempre reconhecer que a gente tem quem cuida da gente. Foi o que aconteceu com Josafá. E não dá pra gente ir lá, né? Olha, eu vou falar para vocês algumas referências, tá? Só referência mesmo de cuidado de Deus. Esse daqui que eu vou te dar o primeiro, a minha vida é baseada nele, já falei várias vezes, né? Que é o Salmo 27, versículo 10, que Deus acolhe quando nós somos abandonados por quem quer que seja, Deus ele acolhe. O Salmo 37, versículo 5, o Salmo 40, 17, 55, 22 e Isaías 49, 15, que a maioria também já conhece, sabe até falar. Isaías 49, 15, tem gente que sabe falar direitinho, né? Por acaso pode mamãe se esquecer do filho que amamenta? Eu sei que vocês sabem recitar esse versículo tranquilo, já estão acostumados já. Eu todavia o Senhor não me esquecerei de vós. E no caso, citar mais um aqui, que é Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz:
Se o Senhor é por nós, pronto. Nada mais importa. A única coisa que importa é o Senhor ser a nosso favor. Se o Senhor está do nosso lado, nada mais tem importância. E 2 Crônicas capítulo 20, versículo do 1 ao 30, essa eu vou narrar para vocês, até porque a gente já estudou esse daqui. Os amonitas e os moabitas, multidões, se armam, se preparam para ir contra o povo de Deus. Na época o rei era Josafá. E quando Josafá vê aquela multidão vindo contra ele, a primeira coisa que ele faz, é o que nós devemos fazer, ele recorre até Deus. Ele recorre a Deus e ele fala, começa a exaltar e faz praticamente a mesma coisa que Moisés fala. Ele fala sobre a grandeza de Deus, sobre os prodígios, tudo aquilo que Deus ele fez. Começa a exaltar Deus, e aí depois de exaltar Deus, ele fala para Deus o que está acontecendo. Ele diz assim: olha, vem uma multidão, e ele diz: nós não temos força para enfrentar essa multidão. É o que Josafá declara: nós não temos força para enfrentar essa multidão. O Senhor não vai julgar? E ao recorrer a Deus e entregar a situação dele, a dificuldade, a aflição dele diante de Deus, aquilo dali alegrou Deus de uma tal maneira, irmãos, que não existe nada que agrada mais a Deus do que confiança. E confiança não é uma coisa que você vai usar, esperar para usar para o amanhã, para o depois de amanhã, mas principalmente para o presente, para agora, porque o hoje, quando tem o nome de presente, significa dádiva. Então tem que ser grato pelo hoje, crendo que o hoje, Deus ele cuidou da gente, o mesmo Deus que cuidou da gente hoje, ele é o mesmo Deus de amanhã. Ele é o mesmo Deus que já vai estar amanhã cuidando da gente. A confiança total em Deus. Então, quando Deus ele vê que há confiança, entenda, o povo de Israel era um povo maldoso, rebelde, mesmo assim tiveram cuidado de Deus. Mais na frente, eles perderam o amparo pela desconfiança e pela incredulidade. Já Josafá, quando Deus viu em Josafá a confiança, aí Deus ele fala para Josafá, dizendo assim: olha, vocês não vão precisar fazer absolutamente nada. Fiquem parados, vocês vão se apresentar, fiquem parados e apenas vejam o livramento do Senhor. Ele tomou a guerra de Josafá para ele. E Josafá não precisou lutar, ninguém, o povo de Israel não precisou lutar, porque a confiança de Josafá fez com que Deus lutasse no lugar de Josafá. É isso que Deus ele quer de cada um de nós, a confiança de que um Deus que cuida de um povo rebelde, um povo murmurador, é o Deus que cuida de nós. Ele cuida de nós de uma tal maneira, irmãos, que a gente passa esse tempo aqui numa vida difícil, cheia de aflições, e às vezes apertos no coração, às vezes doença, às vezes baque, às vezes quedas, às vezes derrotas. Não? Sim, muitas vezes nós somos derrotados aqui. Muitas vezes eu falo de derrota, derrotas, às vezes fracasso, sim. Acontece, irmãos, acontece de uma mulher servir a Deus com toda a dedicação e ela vê o casamento dela, o marido dela foi embora. Se eu for dar exemplos aqui para vocês, uma vida, nós temos o cuidado de Deus, porém levamos uma vida aqui nessa terra de muitas dificuldades, de muitas lutas, de muitas lágrimas, de muito sofrimento, de muitas aflições. Essa é a vida que a gente tem aqui. Mas Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele já cuidou do nosso amanhã, preparando novos céus e nova terra. Amém, Jesus? Amém. Vamos orar? Se coloque de pé. Recado dado. Confiança.